Vamos fazer a leitura? Salmo 139, versículo... Não, 139, tá? 39, 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me deito e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, o inferno, também o Senhor vai lá me buscar. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guia e a Tua mão direita me sustenta. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para mim. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, eles falam de ti com malícia. Em vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Ok? Vamos fazer uma oração, mas eu queria que a gente orasse por uma coisa. Olha, nós temos alguns sonhos na nossa vida, cada um tem sonhos na sua vida, mas o grande ponto é a gente entender quais desses sonhos que nós temos são sonhos que estão de acordo com a vontade de Deus, né? Porque existem muitos sonhos egoístas, é por isso que em Tiago 4 diz que muita gente pede e não recebe, porque pede só pelo seu próprio prazer. Vou te dar um exemplo. O meu maior sonho é que Deus possa me usar para que pessoas possam encontrar um caminho, uma luz, se elas estiverem muitas vezes perdidas. A minha maior oração é para que Deus possa me permitir celebrar casamentos, batismos e participar dessas coisas, e também que Deus me guarde para que eu permaneça firme até o final, né? Infelizmente, muita gente cai no final da vida, desonra a Deus. Eu peço muito a Deus que Ele me ajude a ser fiel até o final em tudo que eu fizer. Então, vamos orar a Deus. Pense agora em algo que, de fato, tem sentido para a sua vida, mas que está de acordo com a vontade de Deus, certo? Eu também tenho sonhos que parecem ser só sonhos pessoais, mas, primeiro, esse que Deus coloca no seu coração. Eu tenho um sonho, por exemplo, um dia da igreja ter um espaço próprio, a gente poder parar de pagar aluguel da igreja. Um dia isso vai acontecer. Eu tenho um sonho também de um dia poder dar uma segurança para a Angélica, para os meus filhos, e ter uma casa própria. Mas isso aí está no segundo escalão. Primeiro eu quero as coisas de Deus. Vamos orar por isso?
e a palavra foi lida, nós vamos pregar sobre isso. Senhor, nós oramos nesse dia de hoje, pedindo perdão pelos nossos pecados, te agradecendo pela tua bondade. Queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa nos ajudar a ter sonhos que são compatíveis com o centro da tua vontade. Por favor, permita-nos que nós possamos participar da obra do Senhor. Permita que nós possamos estar de pé até o final, porque a sua palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que o Senhor possa nos ajudar a ser fiéis até o final de nossa vida. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê, ó Deus, a tua segurança. Que o Senhor possa cuidar, ó Deus, da igreja, da nossa família. Que tudo aquilo que é precioso, ó Deus, nós queremos agora entregar nas tuas mãos, para que assim o nosso coração não fique pesado. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e diz, não consegui ainda fazer isso, conquistar aquilo outro, e o nosso coração se enche de medo, ansiedades, preocupações, pânicos, mas nós queremos entregar agora diante do Senhor, porque o Senhor sabe o tempo de tudo acontecer, o tempo de cada coisa se cumprir. Abençoa a vida de cada um de nós que estamos aqui no nome de Jesus, porque é o nosso Senhor. Por favor, cuida de nós, Senhor. Cuida de nós de uma maneira perfeita. O Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Nós queremos, ó Deus, viver isso e falar sobre isso essa noite. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. É difícil falar sobre os textos que são os textos áureos da Bíblia, mas o Salmo 139, ele é considerado como se fosse a pérola entre os 150 salmos, ou a pérola mais preciosa, porque os salmos são todos eles preciosos. Mas esse salmo aqui, ele parece nos mostrar, né, as características da pessoa de Deus de uma forma mais completa. É um salmo lindo. É difícil dizer qual é o salmo mais lindo, né? Nós pensamos logo no Salmo 23, no Salmo 91, mas o Salmo 139, ele é algo muito, né, espetacular, e ele nos enche muito de fé. Então, eu gostaria de te dizer que eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da forma que nós entramos, porque o Senhor nos encherá de fé por meio da sua santa palavra. Quem escreveu esse salmo foi Davi, e eu repito, não foi Davi que escreveu os 150 salmos. Alguns outros salmos foram escritos por outras pessoas. Moisés, por exemplo, escreveu o salmo, Asaf, que era um músico, escreveu, mas esse aqui foi Davi. Nós não sabemos em que circunstância da vida dele, quantos anos ele tinha quando ele escreveu esse salmo, mas é um salmo que glorifica a Deus do começo ao final. É um salmo onde Deus está sendo o centro de tudo. E isso aqui nós precisamos voltar a entender na nossa vida, porque a maioria das coisas que nós fazemos, elas têm a ver conosco. Quando Davi escreve o Salmo 139, ele está falando sobre coisas que têm a ver com Deus. É como João Batista resumiu, né, quando ele disse assim para os discípulos dele, é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. É necessário que se fale menos de mim e mais de Deus, para que dessa forma o Senhor seja glorificado e a minha vida seja abençoada. Isso aqui é um ponto importante. Quanto mais Deus estiver no centro, quanto mais Deus for falado, mais eu sou abençoado. É o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que se nós falarmos muito a respeito de nós mesmos, se nós tentarmos encontrar as falhas que há em nós e tentar corrigir elas pela nossa força, nós pensamos que esse é o modo de nos aperfeiçoarmos. Mas, biblicamente, o modo de se aperfeiçoar é voltar a sua atenção para Deus, o seu coração, o seu intelecto, para que dessa forma, então, Deus possa colocar o nosso coração no lugar devido. Davi, então, começa dizendo, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe todos os meus pensamentos. Nós vamos perceber uma coisa aqui muito importante nesse salmo, que primeiramente ele vai citar um atributo de Deus. Aqui esse salmo fala sobre os atributos de Deus. Nós costumamos falar sobre os atributos que nós precisamos, conseguir.
Então, eu sei que existem momentos que a igreja precisa pregar e falar sobre o que nós precisamos nos desenvolver. Mas a mensagem central da igreja é Deus ser glorificado. E esse salmo aqui vai falar sobre os atributos de Deus. Atributos que são chamados de incomunicáveis. Por quê? São atributos que o ser humano não consegue alcançar, não consegue ter. O primeiro atributo que mostra é o atributo da onisciência de Deus. Como diz o salmista, ele acaba de dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Onisciência, que significa que o Senhor sabe de tudo. O Senhor me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Isso aqui é algo para que o nosso coração possa se aquietar. Quando nós, então, ficamos preocupados, desesperados, entramos em estágios de ansiedade a ponto de entrarmos em desequilíbrio e desespero, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele nos conhece quando nós sentamos e quando nós nos levantamos. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 3, que o homem planta e o homem rega, mas é Deus que dá o crescimento. O grande ponto é a gente entender que nós levantamos para fazer as coisas, mas quando chega o momento de dormir, não adianta ficar pensando, não adianta ficar tentando bolar estratégias. Você precisa o quê? Orar e dizer: Senhor, eu confio que eu fiz o que tinha que fazer e agora eu durmo entregando ao Senhor o crescimento das demais coisas. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos viver o quê? Tentando trabalhar 24 horas por dia. E nós vamos ficar doentes. Gente, sabe quantas pessoas elas tentaram no Brasil, até esse período agora, no comecinho de outubro, o suicídio por causa de questões que envolvem essa pressão existencial, essa pressão social, essa pressão no mundo do trabalho e tudo mais. Já foram mais de 10 milhões de pessoas que tentaram, certo, dar cabo da sua própria vida, porque acham dentro de si, estão tão cheias de coisas dentro de si, que elas não conseguem achar uma saída. E parece que a saída para essa dor, esse sofrimento, é o quê? É acabar com a sua existência. E isso não é o que deve acontecer. A gente precisa entender que o próprio Jesus nos deixa esse mandamento. A gente precisa trabalhar 6 dias e descansar um dia. Porque quando a gente descansa, a gente está demonstrando fé. Quando você descansa, você não está só demonstrando que você gosta de cuidar do seu corpo. Você está demonstrando que você tem fé em Deus. Então, quando você para, senta, cruza os braços, né, a maioria das vezes é fé. Eu não estou falando de gente preguiçosa. Gente preguiçosa é outra história. Se você tem problema com a preguiça, essa parte aqui da palavra não é para você. Eu estou falando com pessoas empenhadas, dedicadas, que trabalham, que estão constantemente tentando arrumar projetos, coisas, tentar se aperfeiçoar. No momento que você senta para esperar Deus fazer, porque chegou a noite, não é mais o seu momento de agir, você está demonstrando fé. E o crescimento se dá muito mais nesse período do que no período que você está olhando. Você pode perceber, quando você mexe com alguma coisa que você vai plantar, quando você está muito ansioso por crescimento daquilo que você plantou, parece que você não consegue ver o desenvolvimento. Mas quando o seu coração descansa, você plantou, você passa ali só para regar, quando você menos imagina, cresceu. É o que Tiago diz, precisamos ter a sabedoria dos agricultores, que sabem a hora de plantar, sabem a hora de regar e sabem que precisam esperar para que as coisas possam crescer. Eu preciso te dizer isso. O Deus que nós servimos, Ele sabe a hora que você levanta, mas Ele também sabe a hora que você precisa se sentar. E quando você se senta, coloca tudo nas mãos dEle, porque Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que Ele conhece os nossos pensamentos. Não vale a pena, né, colocar a nossa mente em parafusos, porque isso é falta de fé. Deus conhece os nossos pensamentos. Até pensamentos que passam na nossa cabeça de forma, né, relâmpago, né? Esses pensamentos o Senhor os conhece. Eu vi um dado que diz que
na nossa mente, por dia, passam mais de 10, milhões de pensamentos, não que nós programamos, mas que passam e que nós programamos também. Nós pensamos muito e o excesso de pensamento leva a muitos problemas também na questão da área da saúde mental, e também atrapalha, obviamente, a área espiritual. Deus conhece os nossos pensamentos. Isso é uma coisa que não deveria nos deixar com medo, mas com o quê? Com um coração muito feliz. Porque, na verdade, o fato de Deus conhecer os nossos pensamentos quer dizer que Ele entende que, às vezes, a gente fica o quê? Preso dentro dos emaranhados das construções mentais que nós criamos. Então, quando nós estamos presos dentro das armadilhas mentais que nós criamos, existe um Deus que penetra o nosso pensamento e que nos ajuda a tirar aquele emaranhado para que as peças voltem a ser colocadas no devido lugar e a gente não entre em colapso mental. O colapso mental existe, está presente aí no mundo inteiro, alcançando pessoas de todas as idades, e nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz em Jeremias 17:10 que Deus conhece o nosso coração e Ele sonda o nosso coração. Então isso é algo maravilhoso. Confie no Senhor. Quando você estiver com os pensamentos, perturbados, você não sabe o que pensar, não sabe como fazer, simplesmente faça essa oração. Deus, não estou conseguindo nem pensar, raciocinar de uma forma equilibrada. Eu coloco tudo diante do Senhor. O Senhor sabe como é que tem que ser feito. Então eu faço essa oração colocando os meus pensamentos e pronto, espere Deus organizar essas coisas. Não tome decisões quando os seus pensamentos estiverem todos bloqueados. A Bíblia diz assim: não tome decisões com o coração agitado. Isso é um grande conselho, porque nós estamos praticamente o dia inteiro debaixo de agitações emocionais e mentais. Mas Deus diz: tome decisões sem o coração agitado. Então, nós precisamos de momentos na nossa vida, eu não sei quando você pode tirar esse momento, mas todos os dias nós precisamos tirar um momento de meditação, onde você não vai ter celular para te atrapalhar, você vai entrar na presença de Deus, você vai ligar louvores, vai cantar a Deus, vai ler a palavra do Senhor e vai começar a orar com sinceridade. Você pode escrever a sua oração e dizer: Senhor, é isso que se passa dentro de mim, é isso que está acontecendo aqui comigo. Eu não estou conseguindo resolver essa questão que está dentro de mim. Eu e você precisamos disso na nossa vida. Isso é fundamental. Então, quando a nossa vida é pautada por celular despertou, levantar, tomar banho, escovar os dentes, às vezes até fazer exercício físico, ir trabalhar sem meditar na palavra de Deus, espiritualmente nós estamos correndo perigo. Porque todos os dias tem decisões para serem tomadas, mas nós não podemos tomar essas decisões baseadas, certo, nos nossos corações agitados. A Bíblia diz, verso 3, tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Todos os nossos caminhos Deus conhece. Por que às vezes a gente fica pensando então que nós estamos andando sozinhos? Jeremias capítulo 10, verso 23, um homem não pode guiar o seu próprio futuro. É o que a Bíblia diz: eu e você não podemos nos guiar se não houver um Deus superior a nós, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos caminhar, a nossa vida simplesmente vai ser atraso, vai ser caos, atrás de caos. Verso número 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Olha o tamanho de Deus, onisciência Deus sabe de tudo. Antes que uma palavra chegue à sua língua, antes de você pensar em proferir uma palavra, Deus conhece aquilo. O tamanho do Deus que nós servimos é algo assim que não pode ser mensurado, sabe? Não há palavras dentro do vernáculo que podem ser usadas para falar sobre a grandeza de um Deus que sabe o que vai sair da nossa boca antes que saia. Isso quer dizer que Deus, Ele está sempre muitos passos à frente de nós. É por isso que Isaías 55, verso 8, 9, 7, 8, 9, ele vai dizer que os pensamentos de Deus
são muito maiores que os nossos e os caminhos de Deus muito melhores que os nossos. Deus sabe. Quando você pensa assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe o que vai sair da sua boca antes disso. Qual é a oração? Deus, tu que sabe o que vai sair da minha boca antes. Se for algum tipo de insensatez, muda isso. Porque o Senhor conhece. Deus é grande demais. Deus é tão grande que eu e você precisamos agora, nesse exato momento, colocar todas essas ansiedades que nós estamos tendo agora nos pés dele. As ansiedades de não saber como se comportar num ambiente novo que você vai ter que chegar. A ansiedade de ter que pagar amanhã uma conta que às vezes você não tem a condição financeira nesse momento. A ansiedade de ter que lidar com um problema muito sério que você precisa lidar, mas que aquilo ali está te angustiando. Coloca no pé de Deus. Deus sabe a palavra que ser falada antes. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Os discípulos ficaram com medo, porque Jesus disse, vou para o céu, vou enviar o Espírito. E Jesus falou, vocês vão pregar na frente dos governadores, dos homens mais poderosos que existem, vocês vão pregar na frente. E os discípulos tremendo de medo. Jesus diz, não tenha medo, porque antes de vocês falarem, o Espírito dará a vocês o que vocês têm que falar. O próprio Espírito vai gerar dentro de vocês, na hora H, que vocês devem falar. O Deus que nós servimos, quando nós oramos a Ele, Ele cuida de nós em todos os caminhos. É por isso que eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca, certo, fiz uma palavra para pregar numa igreja pensando da seguinte forma, olhando para a igreja e pensando assim, eu acho que essa igreja está precisando, acho que eu preciso falar para os irmãos que eles têm que ser mais corajosos. Eu nunca faço isso. Sempre eu oro diante de Deus e peço, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor realmente precisa da igreja? E eu faço isso. Meus irmãos, tem gente que às vezes pergunta assim para mim, você conhece fulano de tal? Foi lá na igreja? Eu falo, conheço, a gente até orou junto. Alguém pergunta, fulano de tal trabalha com tal coisa? Porque eu acho que eu conheço ele. Eu falo, não sei. Tem gente que eu conheço há anos, eu nunca perguntei o que essa pessoa faz, porque para mim o sentido da pregação da palavra é justamente esse, é Deus falar com as pessoas sem que haja qualquer tipo, sabe, de conexão humana. Eu quero que Deus fale através de mim aquilo que está nas Escrituras, eu sei que Ele vai visitar os corações. E sabe qual que é o problema? Tem gente que faz isso, né? Eles gostam de mapear a igreja e falam, a igreja está precisando de ouvir sobre amor. Aí eles mapeiam, falam sobre amor, sabe o que acontece? Deus não visita o coração de ninguém. O povo sai da igreja assim, Deus, a palavra foi, foi boa, falou da Bíblia, mas não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não foi algo gerado pelo Espírito. E aqui é o que Davi está escrevendo, que o Senhor é que coloca a palavra antes que ela chegue à boca. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. A gente precisa confiar na onisciência de Deus. Deus está agora, nesse momento, cuidando de nós em todas as esferas de proteção aqui. Frente, lados e costas. Eu gosto muito do texto de Zacarias 2:5, que diz que o Senhor nos rodeia com a coluna de fogo, nos protegendo e nos guardando. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, conhece tudo. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Não dá para atingir. Confia em Deus. Antes de falar qualquer coisa, de ter qualquer reunião, de ter qualquer conversa séria com alguém que você tiver que falar alguma coisa séria, ora a Deus. Fala, Deus me ajuda. Coloca as palavras no meu coração. Faz com que o Senhor possa me abençoar, para que eu possa fazer do jeito certo. Como dizem Provérbios, a palavra certa, falada na hora certa, é como maçã de ouro em bandeja de prata. O que é maçã de ouro em bandeja de prata? Era o que era muito usado, né, nas casas dos ricos, nas épocas aí de Cristo para trás. Era como se fosse uma decoração. E de fato era uma maçã feita de ouro puro com uma bandeja de prata. Era algo muito nobre. Então, falar a coisa certa na hora certa é nobre. Às vezes a gente sabe o que é certo, fala o que é certo, mas na hora errada, porque não pede para o Espírito Santo nos guiar para falar essas coisas.
A partir do verso 7, agora Davi vai falar o seguinte: para onde poderia eu escapar do seu espírito? Ele vai falar sobre um Deus que é onipresente. Deus está em qualquer lugar. Ele vai dizer o seguinte: para onde que eu posso ir, Senhor? Se eu subir para os céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, ou então, se eu quiser me esconder lá nas trevas do inferno, até lá o Senhor está. Porque Deus é onipresente. O Senhor está em todos os lugares, não tem como fugir do Senhor. É por isso que diz que nada foge do controle do Senhor. Está escrito lá em Hebreus, no Hebreus capítulo 4, versículo 3. E aí ele diz, verso 9, se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas escuras para ti, são escuras para ti. A noite brilhará como a luz, pois para ti as trevas são luz. Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Confie nisso. Jesus, antes de subir para o céu, ele disse assim, olha, eu estou indo, mas tem uma coisa, eu vou ficar com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos, até acabar tudo. E ele disse assim, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, tá bom? Nós servimos a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são Deus na sua, certo, infinita potência, poder, tudo. Não existe um sendo mais fraco que o outro. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus triuno. Eles são Deus em poder. E Jesus ainda disse, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito estará com vocês e vai guiar vocês, vai consolar vocês, vai direcionar vocês. Todas as coisas elas vão ficar bem. Então o Deus que nós servimos é um Deus que está presente em todos os momentos. Nós não precisamos ter medo. Acredite nisso. Jesus está com você agora. Jesus está com você amanhã quando for resolver o problema. Jesus está com você quando você está sentindo dores. Pastor, às vezes ele não responde o porquê que eu estou sentindo dores, mas ele está lá. Eu costumo dizer que, pelo menos para mim, eu acho que as duas coisas mais difíceis na vida cristã é esperar em Deus, esperar a hora de Deus cumprir a promessa nas nossas vidas. E a segunda coisa é sentir dor sem Deus responder o porquê que a gente está sentindo aquilo, sem saber se essa dor vai acabar. São duas coisas difíceis, mas mesmo assim ele está lá. Então, quando está sentindo dor, eu sempre falo isso, quando estou sentindo qualquer tipo de dor, Senhor, se eu sei que o Senhor está aqui, mas está difícil demais, tira esse negócio. Mas o Senhor está aqui, Deus, eu não dou conta mais, mas o Senhor está aqui. Sabe, a gente tem que estar sempre reafirmando a palavra de Deus, porque Ele é o Senhor, certo? Eu estou indo para aqui, para a reta final, porque a gente precisa participar da ceia do Senhor, tá? Então Deus, Ele é onipresente. E aqui, então, na terceira fase, Davi vai falar sobre Deus ser um Deus que, além de conhecer tudo, estar em todos os lugares, é um Deus maravilhoso e um Deus que é santo, um Deus que não tolera pecado e um Deus que tem todo o poder, todo o poder. Veja bem aqui essa parte, porque isso enche o nosso coração de fé. Versículo de número 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que essa palavra vai dizer que quando nós ainda não temos nem forma dentro da barriga da nossa mãe, ali Deus nos conhece, né? Eu e a Angélica, nós fomos fazer ali o ultrassom, 7 semanas tem o bebê. Deu para ouvir o coração do bebê batendo, né? Eu acho que é um centímetro que tinha. Um centímetro, certo? Tem, né? O bebê e o coração está batendo. Com 12 semanas, praticamente todos os órgãos estão formados, né? Então, Deus faz isso. É algo que, por mais que as pessoas adquiram todo o conhecimento, é algo inexplicável. A vida é algo inexplicável. É Deus que faz essas coisas. É algo, né, que não dá para mensurar. Isso é algo maravilhoso. E ele diz o seguinte no verso 14: eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Sabe, a gestação, né, a fecundação é algo assombroso.
É algo que realmente, assim, é algo que só Deus mesmo, assim, pode fazer de uma forma que, assim, não dá para explicar como que Deus faz isso. Eu vi um vídeo essa semana do momento ali, eu não sei se isso é exatamente a verdade, mas no exato momento ali que há a fecundação, existe uma luz que entra, certo? No, no óvulo, quando existe um encontro ali, e é a luz que acontece, é Deus que coloca aquilo ali, é Deus que faz todas essas coisas. Deus é maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto eu fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Isso é a coisa que não dá para explicar. O Senhor, Ele vê os olhos do embrião. É por isso que a fé cristã, ela defende a vida, certo? Desde o primórdio. Porque o salmista Davi, ele diz que desde o momento do embrião é vida, certo? É vida. E ele diz, quando eu era só um embrião, o Senhor ali estava naquele lugar, o Senhor estava cuidando, fazendo aquilo acontecer. Isso é algo assombroso. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que existam. Eu vou fazer aqui uma pausa para isso e depois vou concluir para que a gente possa ceiar. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus antes mesmo que a gente viesse a existir. Você está entendendo o tamanho desse Deus? Deus, ele é soberano. É o que o Davi está dizendo no Salmo 139. Apesar de muitas vezes parecer que nós controlamos as coisas, o ser humano adora achar que controla alguma coisa. Mas é Deus que guia tudo. E tudo que acontece, às vezes parece que o ser humano errou, parece que o ser humano prejudicou, o ser humano parece que acertou. E sim, nós estamos envolvidos dentro dessa parte, dessa esfera humana. Mas por detrás disso existe um Deus que, na verdade, escreveu a nossa história, escreveu os nossos dias num livro antes que a gente viesse a existir. Isso é algo espantoso, porque isso pode fazer com que você confie que a sua vida inteira está nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano. Ser soberano é ter todo o poder, ele está acima de qualquer coisa. Deus, ele é imanente, certo? Ele está acima de qualquer coisa. Não há nada que se compare a esse Deus. Ele escreveu os meus dias e os seus. A gente pode confiar nesse Deus que tem nos guiado nessa jornada. Se você acredita em Deus e acredita nesse texto, você pode acreditar que até mesmo as dificuldades que você passa, certo? Deus, de alguma forma, ele trabalha através disso para te levar no lugar que ele quer. Quando a gente entende que tudo está escrito no livro de Deus, que ele já escreveu para nós, a gente entende que até as nossas dores, de alguma forma, Deus está usando elas para que elas cooperem para o bem. Como passou Jó, né? Jó passou e no final ele disse assim, eu sei que nenhum dos planos e dos projetos de Deus podem ser frustrados. Deus escreveu tudo. Acredite nisso, Deus escreveu tudo. A nossa história está escrita por Deus. Esqueça essa ideia de que você tem a caneta na mão para escrever a sua história. Eu não estou te incentivando a entrar numa posição de passividade, como se não existisse, certo? A nossa responsabilidade nos nossos atos. Mas o que eu quero dizer é que quando você crê nessa soberania de Deus, como eu falei, quando você começa a entender que Deus deve ser exaltado, deve ser colocado acima de nós, você pode crer na palavra que diz que Deus já escreveu os seus dias no livro dele. Por quê? Porque tudo o que você vai falar, antes Deus já sabe o que vai vir na boca. Antes de você sentar depois do trabalho, Deus já sabe. Então, quando alguém crê em Deus e o coloca
como a pessoa principal de sua vida, ela pode crer que o Senhor, Ele é precioso em fazer todas essas coisas. Ele vai dizer de novo, Deus conhece todos os meus pensamentos. Por fim, parece que o Salmo destoa, porque Davi diz, Senhor, eu odeio todo mundo que te odeia, Davi diz, né? Mas ele diz assim, Senhor, se ainda tem algo em mim que te desagrada, tira, muda, transforma. Então, mesmo Davi que reconhece a grandeza de Deus, ele faz o quê? Reconhece a sua pequenez e ora e diz assim, Senhor, se há algo em mim que te desagrada, muda, transforma, porque eu quero viver tudo isso, porque eu sei que o Senhor é tudo isso que eu disse. Então, o Deus que nós servimos, Ele também é santo, porque Ele odeia a maldade, conforme o final do Salmo. A nossa oração agora é, Deus, se tiver algo em mim que te desagrada, muda e me ajude a acreditar no seu poder, porque o Senhor é muito maior do que eu posso imaginar. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar sobre isso. Senhor, eu te peço, se há algum caminho em nós, nos nossos corações, que nos afastam de Ti, eu quero te pedir que o Senhor possa tirar do nosso coração e nos colocar no centro do Teu querer. Te peço por misericórdia que o Senhor nos toque e nos ajude a crer, ó Deus, em toda a Tua grandeza, conforme exposto no Salmo 139. Onipotência, onisciência, onipresença, soberania, santidade. O Senhor é um Deus que não pode ser comparado a ninguém. Quem pode se comparar ao Senhor? Nós estamos do lado daquele que é poderoso, daquele que está conosco. Nós não precisamos temer guerra nem batalha nenhuma, porque o Senhor está na nossa vida. Aumenta a nossa fé nessa hora. Derrama uma porção de fé ainda maior sobre nós. Derrama sobre nós a crença na soberania do Senhor. Porque quando acontece alguma coisa ruim, quem coloca Deus acima de tudo, entende, Deus é soberano e sabe o que faz. Essa pessoa pode passar por sofrimento, mas ela vai falar como Jó, nu eu nasci, se Deus quiser me levar, nu eu volto por ventre da terra. Jó disse, se a minha carne perecer através dessa doença, nos meus ossos eu verei a Deus. Esse homem cria que em tudo que acontecia na vida dele, Deus estava no comando, estava no controle. Davi creu nisso em todos os momentos. E o Senhor estava com ele. Deus, que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor transforme para que ela saia com sabedoria. Que antes que nós nos sentemos para descansar depois de um dia de trabalho, que o Senhor nos dê um coração em paz, sabendo que tudo está crescendo, mesmo que a nossa mão não esteja tocando ali. Que o Senhor nos dê um coração capaz de entender que quando nós éramos ainda um embrião, a nossa história estava sendo escrita pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza, obrigado pelo Teu poder. Bendito seja o Senhor. Que a nossa vida seja transformada por acreditar que o Senhor é maior do que nós, do que as nossas ações, do que as nossas intervenções. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se existe alguma coisa que deixa o homem surpreso, isso não te surpreende. Deus que se manifesta através da criação de grandes coisas. O Senhor que estava no meio da tempestade, de tormenta, de trovões, que Jó viu no capítulo 38. O Senhor é aquele que cria coisas que são apavorantes, e cria coisas que são, ó Deus, tão sensíveis. O Deus das pequenas coisas e das grandes coisas. É esse Deus que nós servimos. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. E essa é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, vamos participar da ceia. Quero chamar o pastor Jeová para ele ministrar a ceia aqui para nós. Você pode? E nós vamos então participar dessa ceia do Senhor. Grande é o Senhor.
frente, o irmão Demetrios e o irmão Everton para ajudar a gente a distribuir. Amém? Você que crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, você que sabe que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, na carne, padeceu, morreu morte de cruz, no terceiro dia ressuscitou. Se você crê, você está apto a participar da ceia, amém? Se você entende isso, entende o que é a ceia, você pode participar da ceia conosco, amém? Então, antes de distribuir, eu gostaria que você fechasse seus olhos, para que a gente faça uma oração ao Senhor, consagrando os alimentos. Logo depois, os irmãos vão distribuir. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, ó Deus, consagrando os alimentos da ceia, ó Deus, o pão que representa o corpo de Cristo, o suco de uva que representa o sangue derramado na cruz, ó Deus. Nós oramos, abençoamos, pedimos ao Senhor, ó Deus, que se faça presente com cada um de nós, intimamente, ó Deus, através da ceia, Pai, através deste momento tão importante que é a ordem do nosso Senhor Jesus. Nós oramos.